Glória a Deus. Eu vos saúdo nesta manhã com a paz do nosso Senhor Jesus. Salmo de número 27. Graças a Deus. Ouvindo assim a palavra do Senhor em Salmo de número 27. Anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, em que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me escolherás. Eleva-me sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos meus inimigos. Quem me cerca, o que me cerca no seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei salmão de areia ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me ao meu coração. Me ocorre em buscar a minha presença, buscarei, pois, ao Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade, Senhor, dos meus adversários. Pois contra mim se levantam falsos testemunhos, os que respiram crueldades. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, diante da tua presença neste dia, Senhor, te adoramos, ó Deus, te exaltamos, bendizimos ao Senhor, porque, ó Deus, ao Senhor é a honra e a glória. Porque o Senhor, meu Deus, é toda a honra, toda a glória e todo o louvor e adoração. Por isso, diante da tua presença, meu Deus, neste dia, Senhor, te exaltamos, bendizimos a tua fidelidade, Deus, porque tu és fiel. Eu quero pregar nesta manhã subordinado ao tema, glória a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse salmo
expirado em um período de adversidade, em um período de prova, em um período de lutas. Davi, para ele alcançar o seu projeto pleno e máximo, foi preciso passar primeiro pela prova. O nome Davi, assim, vindo do hebraico, o predileto, aquele amado, aquele que é muito amado. Esse jovem, entre a sua família composta, contando com ele, 8 irmãos, contando 3 irmãs. Esse Davi estava para viver uma promessa de Deus. E todos aqueles que têm uma promessa de Deus para viver, passará por adversidades. Todos aqueles que têm uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, passará por provas a qual ninguém queria passar. Quando o rei Saul foi levantado por Deus, Saul viveu segundo o querer de Deus. Saul viveu segundo o propósito de Deus. Saul viveu segundo a vontade de Deus. Mas o que acontece aqui nesse texto é que todos aqueles como Saul, rei Saul, que estava vivendo a vontade de Deus, um dia ele deixou de viver esta vontade de Deus. E por causa disso, ele estava para sofrer severamente a punição vinda de Deus. Deus não queria punir Saul. Deus não queria castigar a Saul. Mas Saul escolheu. Quando a ordem foi vinda de Deus pelo profeta, para que ele exterminasse totalmente aqueles que eram inimigos do povo de Deus, Saul fez diferente. E quando nós fazemos diferente do que aquilo que Deus quer que nós façamos, acaba vindo uma prova, acaba vindo uma adversidade, acaba um obstáculo se erguendo para nos impedir de avançar. Deus levanta o profeta Samuel para ungir, para preparar o outro que viesse a se assentar no lugar de Saul. Por sua vez, ele não iria gostar por ver que Deus estava levantando outro para lhe substituir. Mas uma coisa ele não se lembrava, e que deveria lembrar: ele desobedeceu a Deus. O projeto de Deus para nossas vidas é projetos amplos. Quando eu uso a expressão projeto amplos ou extenso, eu estou dizendo que Deus tem projetos grandes para a nossa vida. Mas por causa de uma pequena situação, acabamos impedindo de que aconteça no tempo certo de Deus o que Deus preparou para nós. Por isso o texto da palavra de Deus nos mostra que Deus levanta Samuel
Davi. Davi foi ungido, foi separado. Mas quando essa notícia chega a Saul, ele começa por diversas vezes a perseguir Davi no intuito de lhe matar, até em ponto de chegar o momento de querer cravar Davi em uma parede, arremessando uma lança, mas não conseguiu. Fala assim comigo, não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque Deus tinha projeto na vida de Davi. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, não é dizendo que se Deus não tem um projeto na nossa vida, o mal não vai tentar, o mal tenta. Mas se nós temos um projeto de Deus, é aí que o mal tentará de tudo para impedir de que aconteça o que Deus quer que aconteça, de vitória, de bênção dele para a nossa vida. O mal tenta impedir. Por diversas vezes Davi fugiu. Desde quando foi ungido e a mensagem chegou a Saul que Davi seria o novo rei, que Deus escolheu a Davi, a sua vida só foi agora fugindo. A tradição judaica, segundo os estudiosos, afirma que Davi fugiu. E a fuga de Davi não foi por 2 dias. Davi fugiu. E esta fuga foi de 13 a 15 anos. Imagina aí Davi querendo desfrutar daquele propósito de Deus, mas cada vez que ele queria, Saul se levantava, vinha com o exército, pagava mensageiros, levantava pessoas e enviava para achar Davi. E quando achava Davi, quando ele achava, ia até Saul dar a notícia, Davi teria que fugir novamente. Mas olha aqui para mim, Davi tinha o quê? O chamado de Deus. Quando se tem o chamado de Deus, por mais que seja necessário fugir daqui para ali, dali para lá, você entende o que Deus tem para a tua vida e que o mal quer impedir que você alcance o teu pleno desenvolvimento espiritual de alcançar o melhor de Deus. Você entende que o mal quer impedir isto? Você permanece com Deus, mesmo fugindo. Davi não abriu mão da promessa, mesmo correndo por causa de Saul, ele não abriu mão da promessa, não falou contra a unção que estava sobre a vida dele. Tem pessoas que querem que aconteça logo. Davi demorou de 13 a 15 anos para ver acontecer na sua vida. Às vezes demora tempos, às vezes demora muitos anos para poder se cumprir o que Deus falou que vai cumprir na nossa vida. Mas não podemos abrir mão, não podemos se esquecer, não podemos desistir, não podemos deixar de confiar em Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, em meio à fuga, em meio às
salmo que Davi, ali, inspirado por Deus, ele compôs. O próprio texto está dizendo que uma coisa ele iria pedir, e ele iria buscar de Deus. Ele não só iria pedir, ele também iria buscar que ele pudesse habitar. O que habitar está, o que é morar na casa de Deus, na casa do Senhor. Quando Davi recebeu a promessa de Deus e a unção desceu sobre a sua cabeça, no meio da sua família, a sua casa presenciou. Davi esperou de 13 a 15 anos, até o período que Deus iria arrancar Saul. E quando Deus arrancou Saul do trono, Davi reinou por 40 anos em Judá. Reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. E depois sobre todo Israel, sobre todo Judá, em Jerusalém. 33 anos em Jerusalém. No total, 40 anos. Davi reinou debaixo da promessa. E quem reina debaixo da promessa de Deus verá as provações vindas, verá as provas vindo. Mas se está debaixo da promessa, a provação não significa nada. Porque se estamos debaixo da promessa, a única palavra que impera sobre a nossa vida é que há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Há uma promessa de Deus. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. E aqui nesse texto, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Ele não enfrentava Saul porque sabia que Saul era também um ungido de Deus, que Deus que levantou Saul então para poder não mexer em Saul, para não tocar em Deus. Davi fugia. Ele esperou o tempo de Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Ele fugia para não tocar em quem Deus consagrou. Ele fugia para não tocar naquele que também tem uma unção sobre a sua vida, e esta unção vem de Deus. Ele fugia para não tocar em Saul. Davi diz: eu não tinha medo. De quem terei medo? O que o texto está dizendo é assim: Deus está conosco. De quem teremos medo? A Bíblia está dizendo que se Deus está presente conosco, de quem teremos medo? De ninguém. O texto diz que o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem terei medo? Quem é a fortaleza da nossa vida é Deus. E quem teremos medo? Ninguém. De quem teremos medo? De ninguém, porque Deus é a fortaleza
Davi não está dizendo que os opressores, que os inimigos não armavam laços para ele. Ele diz que ia até ele para lhe fazer o mal. Mas ele diz, mas eles vinham e acabavam tropeçando e caindo. O que Davi está dizendo? Deus fazia eles cair. A confiança que Davi tinha em Deus não importava para ele se era 10 ou 20 ou milhares de pessoas que se levantassem contra ele. A sua confiança era Deus. E nesta manhã eu quero aqui, por meio desta mensagem do Senhor, convidar a você para confiar ainda mais. Para confiar ainda mais em Deus. Para confiar ainda mais no Senhor. Para confiar ainda mais nas suas promessas. Quando malfeitores vêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam. E aqui vem uma confiança muito forte. No Salmo de número 27, no versículo 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizaria o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Essa confiança aqui é em quem? No seu pai, na sua mãe? Não, Davi não está colocando a sua confiança no pai e na mãe, não. A confiança aqui nesse texto que Davi expressa é a confiança em Deus. Ainda que um exército, uma guerra se estourasse contra ele, se levantasse contra ele, se alavancasse contra ele, ele diz, olha, eu não terei medo. Eu quero convidar você a confiar mais em Deus. Um exército pode ser grande, mas Davi está dizendo, o Senhor é mais. Não vou temer. Se Davi, que estava em fuga, estava dizendo que se um exército se acampar no intuito de querer lhe destruir, ele não iria ter medo. A palavra de Deus nesse dia nos traz uma grande confiança e que todos aqueles que creem no Senhor têm que confiar no Senhor. Ainda se uma guerra se levantar e estourar contra mim, não terei medo, terei confiança no Senhor. E Davi continua dizendo no verso 4 do Salmo 27, uma coisa eu peço. Tinha tantas coisas para ele pedir. Ele poderia pedir, Deus, entra na minha frente e luta lá aquela guerra por mim. Mas ele sabia que Deus já era com ele, porque ele estava sendo livrado várias vezes, recebendo livramentos. Então Davi diz, olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A guerra estourou contra ele. O exército de Saul busca Davi. Mas Davi diz, Senhor, eu quero só uma coisa. Eu quero habitar na tua casa, Deus. Eu quero permanecer na tua casa
ele se alimentava de caças. Davi não tinha aquela mesa para se assentar e ver de tudo chegando ali diante dele, os alimentos chegando. Davi estava em fuga. Quem tem projeto de Deus em sua vida passa por provações adversas, passa por provas, muitas provas, mas a questão das provas, das provações adversas que surgem, que vêm, é permanecer confiando em Deus. Um exército, ou o exército de Saul era grande, mas ele diz: o maior é Deus, eu continuarei confiando. Continuar confiando em Deus quando a prova vem. É difícil para muitos confiar em Deus enquanto está na prova, mas devemos confiar, porque o mesmo que permite a prova é o mesmo que permite a bênção. O Senhor é o mesmo. Ele permite a prova vir, é um sinal de que Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Aquela prova vai nos fortalecer, vai nos dar, aleluia, ali entendimento. Aquela prova vai nos trazer experiência. Aquela prova vai nos trazer várias experiências para amanhã poder contar. Porque talvez alguém pode chegar para você e dizer: olha, eu estou passando por uma prova terrível. Você vai ter experiência para olhar para ele, olhar para ela e dizer: olha, eu também passei, mas o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Amanhã você poderá contar também o teu testemunho. Não é fácil chegar aos objetivos de Deus de uma hora para outra, ou facilmente. Para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, passaremos por um tempo de preparação, de prova, de experiência. Passaremos por aquele tempo em que Deus irá nos provar, irá nos entregar a minha morte, mas vai preservar a nossa alma. E aqui o texto da palavra do Senhor nos diz que Davi pede apenas uma coisa. Davi foi diferente do seu reinado entre ele e o seu filho Salomão. Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas. Estudiosos nos afirmam que Davi teve algumas concubinas, mas nos afirma a Bíblia entre 8 mulheres que Davi teve: Mical, Aimó, Abigail, Egla, Maaca, Agite, Abital e Betseba. A palavra de Deus é bem clara que Davi, ele tinha sido escolhido por Deus para um grande projeto. A palavra de Deus é bem clara que Davi fugiu. Às vezes, para Deus cumprir naquele lugar onde Deus quer cumprir a sua palavra, Deus permite você sair de lá. Porque o momento que você saiu de lá é o momento que Deus escolheu para trabalhar na sua vida. E Deus está trabalhando. Mas pastor, eu não posso voltar. Ei, você vai voltar
fugiu. Mas depois de muito tempo ele voltou. E quando ele voltou, ele já voltou com Deus. Já voltou como libertador do povo de Deus que estava no Egito. Eu não sei quanto tempo tem que você se distanciou da tua terra, do meio da tua família. Mas o que Deus está bradando na minha alma é que Ele está procurando apenas um espaço para poder fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. E então depois Ele vai te levar lá novamente. Quando Deus te levar, quando Deus te fazer, é tornar aquele lugar em que você não podia ir. Você vai abrir a sua boca e vai dizer: o Senhor castigou-me severamente, mas não me entregou à morte. Em meio a tudo que Davi estava vivendo, você vê que foi uma vida difícil que ele viveu. Não teve infância. A sua vida era de fuga. Mas um dia a promessa de Deus ia se cumprir. Como a promessa de Deus também vai se cumprir sobre a sua vida. E Davi diz: uma coisa, Senhor, é só uma coisa. É só uma coisa, Senhor, que eu te peço. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. O que é que ele diz? Que ele pede ao Senhor e que sabia que Deus ia lhe entregar o que ele estava pedindo, mas ele diz: mas eu vou buscar. Então Deus tem preparado para mim e para você. Mas o texto diz que devemos buscar. E ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu habite na sua casa, que eu medite na sua casa todos os dias da minha vida. A vida de Davi não morreu desviado. Davi não morreu longe de Deus. Davi partiu no tempo de Deus e na presença de Deus. Você já imaginou quando alguém sai da terra, quando alguém parte desta terra, sem a presença de Deus, sem estar com Deus? Você já imaginou? Mas pastor, as dores que eu sinto aqui, quando sair da matéria eu não vou sentir mais. Você está enganado, enganada. As dores serão piores para quem vai diretamente para o inferno. Estas pessoas, elas sofrem todo momento. Lá o fogo não apaga, lá o bicho não, o verme não morre. A Bíblia diz que o bicho não morre lá, o verme não morre. É todos os dias atormentado, todo momento atormentado. Você quer isto para o porvir na sua vida? O Senhor é um Deus que dá chances e Deus está te dando chances. Quantas chances o Senhor tem te dado de fugir como Saul fugiu, de ver preparado para você a cilada e você dizer: e agora como eu vou fazer? E de repente se abrir uma porta e você conseguir escapar. Você já imaginou isto? Olha o que eu vou te dizer aqui. Você sabe por que você conseguiu? Porque Deus tem coisas grandes na sua vida.
sua vida. Volte para a presença de Deus, você que se desviou. Você que se afastou do Senhor. Volte para a presença do Senhor enquanto antes. Louvado seja Deus. Tem alguém que nesta manhã queira se entregar ao Senhor? Se não tem, que Deus nos abençoe poderosamente, que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.